Olá, aqui é o professor Luiz, de Sociologia. Nesse vídeo a gente vai continuar falando de Karl Marx, mais especificamente sobre o materialismo histórico dialético. Já começando sobre o materialismo, o que seria materialismo? Materialismo é a oposição do idealismo. E o que é idealismo? A ideia de idealismo, o conceito de idealismo, ele tenta procurar a explicação das coisas a partir de um conceito. Ele diz que o mundo separando, tanto o materialismo quanto o idealismo, separando o mundo das ideias e o mundo concreto, o mundo real. No idealismo, o mundo das ideias é, seria regente do mundo concreto. O que significa isso? A partir das ideias, dos conceitos, das formas, teria a realidade concreta. Já o materialismo é o inverso. O materialismo ele contesta de que a realidade concreta é que formula as ideias. Isso no idealismo, por exemplo, a gente tem em Platão o mundo das ideias e o mundo real, que o mundo real seria uma projeção do mundo das ideias, seria uma simulação do mundo das ideias, uma reprodução do mundo das ideias. E já o materialismo ele coloca que são a realidade concreta, é a realidade que moldam as ideias. Ou seja, há uma oposição entre materialismo e idealismo. O resumo na tela. Enquanto o idealismo centra-se na procura por entidades metafísicas, transcendentes e imateriais, ou seja, como a ideia, o conceito, a forma, o materialismo afirma a existência apenas daquilo que está presente materialmente. Ou seja, muito do idealismo está relacionado com as explicações religiosas, divinas, ou seja, a ideia de que algo divino, algo sagrado, molda a realidade. Não necessariamente o idealismo está relacionado com a questão religiosa. É só um exemplo do idealismo relacionado com algo superior, algo abstrato, algo que não está na realidade concreta, na realidade material. Quando fala realidade concreta, a gente está falando da realidade material, da matéria, do mundo palpável, vamos dizer assim. Então, o idealismo está relacionado com essa ideia de algo superior ou algo abstrato, algo que não se pode tocar, e a partir disso se reproduz a realidade concreta, o ambiente material. Já o materialismo fala o contrário, que é a partir do ambiente material, dessas coisas palpáveis, que a gente formula as nossas ideias. Reforçando, o idealismo, no exemplo que eu dei, está relacionado à religião, mas não necessariamente o idealismo está sempre ligado à religião. Mas essa ideia, essa forma de pensar da religião, de algo divino, algo superior, é parte do idealismo. Não totalmente. Pode haver idealismo, pode se reproduzir esse pensamento idealista sem necessariamente estar relacionado com religião. Mas é justamente essa ideia de algo superior, algo abstrato, que formula, que molda a realidade concreta. E o materialismo seria o oposto. Então, a primeira característica do materialismo histórico-dialético de Marx é justamente contrapor a ideia do idealismo, afirmando que, a partir da perspectiva materialista, de que a realidade concreta, a realidade palpável, o que a gente vê, o que a gente toca, o mundo em que a gente vive, ele molda as ideias. A segunda característica do materialismo histórico dialético é a própria dialética. Karl Marx ele não cria a dialética. A dialética, o pensamento dialético, já existia antes. Inclusive, ele é seguidor de uma tradição filosófica que é a de Hegel. O Marx, em sua juventude, era considerado um jovem hegeliano, ou seja, seguia os preceitos, as ideias de Hegel, um filósofo alemão da época. E Hegel também utilizava da dialética. E a dialética também já existia, a ideia de dialética já existia há um certo. Não foi criado por Marx. Mas o Marx vai ter a relacionar a dialética com o materialismo. Mas antes de a gente entender essa relação, entender o que é a própria dialética. Nesse esquema que está aqui na tela. A gente tem a tese e a antítese. O que seria isso? Tese e antítese. Duas ideias, ou duas realidades, ou duas coisas opostas. A tese seria a afirmação
e a antítese seria a negação dessa afirmação. Ou seja, você tem um argumento e um contra-argumento, vamos dizer assim, ou uma ideia e o oposto dessa ideia, né? Uma oposição. Aqui, tese e antítese, eles se opõem, né? Um é o oposto do outro, um é a negação do outro. Existe a tese, a afirmação, a ideia, e a antítese, a oposição a essa ideia. A partir desse conflito, dessa oposição entre tese e antítese, entre duas coisas opostas, se cria uma nova interpretação, vamos dizer assim, uma conclusão disso, que é a síntese, né, na tela ali. Que não é nem a tese nem a antítese, né? Filosoficamente se coloca como a negação da negação, né? Mas seria algo, uma conclusão, um resultado desse conflito entre esses dois opostos, ou seja, não é nem a tese nem a antítese, mas o resultado do confronto dessas duas ideias, ou dessas duas realidades, ou dessas duas coisas opostas. Formulada a síntese, ou seja, solucionado essa dicotomia, né, essa oposição, esse antagonismo entre tese e antítese, resultando na síntese, a síntese também vai surgir uma oposição à síntese, ou seja, a síntese se comportaria como tese, né, teria uma oposição a ela, ou seja, uma antítese, criando uma nova síntese, e assim continuamente. Ali pode ver no último quadro, mais embaixo, né, a síntese, a segunda síntese com mais uma antítese e assim por diante. Ou seja, a principal ideia da dialética é de opostos, né, de afirmações e a negação dessa afirmação, ou seja, a concepção de opostos, criando um resultado a partir dessa oposição. E um movimento contínuo disso, ou seja, nunca finalizando, sempre em movimento e movimento de opostos. A dialética ela se opõe a um movimento linear, ou seja, a ideia de que há uma construção aos poucos, né? Ou, por exemplo, que o conhecimento, né, tomando o exemplo do conhecimento científico, vai aos poucos sendo construído, enfim. Não, ele sempre, na ideia da dialética, é sempre uma oposição entre duas coisas, e essa oposição resultando num conflito, né, num confronto, e a partir desse confronto se conclui se há um resultado disso. Né, no conceito e utilizando especificamente a dialética em Marx, né, para estruturar o seu raciocínio, o Marx pressupõe que a realidade das sociedades dividida em classes é contraditória e que, para analisar essa realidade contraditória, é necessário um método dialético. Justamente o que a gente viu no vídeo de classes sociais. A ideia de Marx é que sempre, né, em todas as sociedades, existem duas principais classes sociais: classe dominante e classe dominada. A classe dominante é a que manda na sociedade, que tem o poder na sociedade, que tem o controle da sociedade, e a classe dominada é que não tem o controle e, consequentemente, sofre a dominação da classe dominante. E os interesses dessas duas classes são opostos. E, justamente, há um confronto, há um conflito entre essas classes sociais. E, consequentemente, esse confronto ele vai gerar novas situações sociais. Por exemplo, a transição do feudalismo para o capitalismo. Né? O confronto da classe dominada, né, com a classe dominante da época, né, fez com que houvesse uma transformação na sociedade. Né? Se houvesse uma situação revolucionária, uma situação de transformação social, né, que não mantesse a tradição monárquica, a tradição feudal, né, se acabasse com isso e resultasse uma nova sociedade capitalista. Ou seja, Marx vê essa realidade, a realidade concreta, né, voltando lá ao materialismo, ele vê a realidade concreta de uma forma de oposições, né? Classe dominante e classe dominada, isso sempre gerando confrontos, conflitos e surgindo novas sociedades, e a partir dessas novas sociedades, novas oposições entre classe dominante e classe dominada. Segundo o marxismo, a dialética é um método de análise que contrapõe opostos e de cuja oposição produz uma síntese, que novamente gerará uma antítese, gerando um movimento contínuo. Esse método é aplicado por Marx para explicar a evolução dos conflitos históricos, como o conflito entre capital e trabalho. Como a gente viu, né, as classes sociais sempre vai existir, segundo Marx, em toda a história da humanidade,
Existe uma classe dominante e uma classe dominada. Em certos períodos, a classe dominada vai se opor à classe dominante, conseguir tomar o poder ou conseguir derrubar a classe dominante do poder e constituir uma nova sociedade. Né? A partir dessa nova sociedade, ou seja, a síntese, vamos dizer assim, vai se constituir uma nova classe dominante e uma nova classe dominada. A classe dominante poderia ser a tese, falando em dialética, né? A tese, e a classe dominada a antítese. E, de novo, dessa oposição vai gerar um novo conflito, né? E desse novo conflito uma nova sociedade, né? Em que haja classe dominante, classe dominada, e assim por diante, continuamente. E a partir disso, então, a gente tem o conceito de materialismo e de dialética. Né? E isso se repercute, né, tanto com o contexto de dialética quanto o contexto de materialismo, se repercute na história da humanidade. Marx afirma que a história da humanidade é a história de luta de classes, ou seja, a oposição entre classe dominante e classe dominada. Em toda a história da humanidade teria a luta de classes, essa luta, essa oposição entre classes sociais, ou seja, os conflitos entre classes antagônicas, classes opostas, né? Entre os que detêm o poder e os subordinados, opressores e oprimidos, são o grande motor que move a história. Para Marx, as classes sociais não são meros aglomerados de indivíduos, mas, sobretudo, forças sociais e políticas que lutam por seus interesses. Aqui a gente está falando de classes sociais, né? Não no sentido, por exemplo, em que muito se ouve, que se relaciona às classes sociais, à renda, às posses, mas não é só isso, não é? As classes sociais são como agrupamentos de pessoas, como se fossem grupos opostos, são grupos opostos, né? Mas como se fossem grupos rivais que disputam o poder, disputam a sociedade, disputam a cultura, disputam a moral, a ética da sociedade. Né? Ou seja, não é simplesmente uma divisão entre as pessoas ricas ou pobres, ou as pessoas que conforme a sua faixa salarial, mas constituem de grupos organizados na sociedade que disputam pelos seus interesses. Então, Marx concebe a classe social como um conjunto de relações sociais que implicam elementos culturais, simbólicos, econômicos, políticos e ideológicos. O que significa isso? A classe dominante ela não é somente a classe mais rica, ou uma classe mais poderosa, mas ela implica também, né, numa série de aspectos, né? O que é bonito em uma certa época, ou o que é aceitável, o que é moral, o que é justo, o que é belo, né? O que é socialmente agradável, ou o próprio conhecimento, a construção do conhecimento, ela é interferida pela classe dominante. Né? Exemplos disso, por exemplo, é a moral, né? O que é certo, o que é errado comparado no feudalismo e capitalismo é diferente justamente porque ela segue, né, os interesses da classe dominante de cada época. Ou, por exemplo, na aula de física vocês já devem ter visto, né, a discussão se o Sol gira ao redor da Terra ou a Terra gira ao redor do Sol, né, no heliocentrismo e geocentrismo. Isso muito se discutiu, né, com os cientistas, os físicos dos séculos 14 e 15, ou seja, 1500 e pouco, 1600 e pouco, Galileu Galileu, entre outros, Giordano Bruno, entre outros físicos, né, que estavam argumentando naquela época de que a Terra girava ao redor do Sol, né, em contraposição à teoria da Igreja Católica da época, lembrando que a Idade Média, a Inquisição, que argumentava que era o Sol e todo o universo que girava em torno da Terra, pensando a Terra, né, como uma criação divina para a habitação do ser humano, que seria também uma criação divina, a principal criação divina. Então a Terra seria o centro de tudo. Né? E esses físicos estavam se contrapondo, inclusive, na época, né, tentando afirmar que, que a Terra gira ao redor do Sol, e não o contrário, estavam se contrapondo, inclusive, a ideologia, a forma de pensamento da classe dominante da época, que no feudalismo era o rei, a nobreza e o clero. Então, justamente a forma de pensar, a forma de agir, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é bonito, o que é feio,
em cada época vai ser resultado dos interesses, segundo Marx, dos interesses da classe dominante de cada época. O Marx vai falar que o pensamento dominante de uma época é o pensamento da classe dominante daquela época, ou seja, os interesses, né, o que é promovido, enfim, até entre outras coisas. Então, a classe social, aqui em Marx, ela não se resume ao poder econômico ou não se resume ao poder político, mas ela envolve todos os interesses da classe dominante, seja no aspecto econômico e político, que é bastante importante, mas também nos aspectos ideológicos, do aspecto do conhecimento, da ética, né, do que se é considerado justo, da moral, entre outras coisas, da forma de vida, o estilo de vida, né? Inclusive a gente pode comparar também, né, o estilo de vida, né, o que era tido como culto, nobre, elegante, refinado no feudalismo e as mesmas coisas, os mesmos aspectos no capitalismo. Há uma diferença, né, do que é algo refinado, algo elegante, né? Justamente se adequando às classes dominantes de cada época. Em resumo, então, o materialismo histórico dialético é um método utilizado por Marx para explicar a realidade a partir, né, em contraposição ao idealismo, ou seja, tem a concepção de que é a realidade que molda o pensamento, e a realidade aqui ele está falando a realidade das classes sociais, né? Então, a classe A é uma classe dominante, a forma de pensar a realidade, como a gente entende a realidade, é um reflexo da classe dominante de cada época. Então, a partir do conflito das classes sociais, né, da classe dominante de cada época, dos conflitos gerados pela sociedade de classes, que se resulta as ideias ou a percepção, né, da realidade. Mas o que rege, então, é o material, o mundo material. O mundo material gera o mundo dos pensamentos, dos conceitos, das ideias. Né? E, além disso, é movido a partir do movimento de opostos, não uma oposição de ideias, mas uma oposição de realidades, uma oposição de interesses que provém da oposição das classes sociais, classe dominante, classe dominada. Lembrando sempre, não são as únicas classes sociais para Marx, mas são as principais, a que geram essa oposição na sociedade. Então não há uma só classe dominante ou uma só classe dominada, né? Um grupo coeso, mas essa principal dicotomia, essa principal antagonismo, essa é a principal oposição na sociedade. E a partir disso se cria a história. A história é produto dessa oposição, né? Essa dialética, essa oposição das realidades materiais, né? da realidade material. Então, a partir disso, analisando a história, se analisa a própria evolução, vamos dizer assim, do pensamento ou a evolução das coisas. É isso, até a próxima aula.